Salve, salve galera, André Brito aqui novamente para falar sobre felicidade. Hoje a convidada é mais do que especial, estamos em família aqui hoje. A filha da dona Sueli e do Adelar, a esposa do PH, a mãe de Pet, gente, que vocês não estão entendendo. O Pipo e o Pluto passam bem, viu? São duas figuraças. Ela que é formada em economia e ciências contábeis, líder por natureza, desde que eu a conheço, ela lidera pessoas. Na parte profissional, já atuou como, vou ter até que ler esse currículo, porque é extenso. Gerente administrativa de uma grande indústria em Franca, CFO de uma outra empresa grande aqui da cidade também. Já foi analista de mídias em uma multinacional e agrega uma vasta experiência também em outros ramos, né, nos quais ela já trabalhou, tanto em empresas nacionais quanto multinacionais. Ela que é a Dinda da Mariá, que também atende por cunhada, cunha. Seja muito bem-vinda, Gislaine Barbosa Gemiliano, no Endcast. Muito obrigada pela apresentação, pelas belas palavras. Você merece. Fico muito feliz de ter sido convidada, muito lisonjeada com esse convite, né? Vim aqui prestigiar o projeto novo, parabenizá-lo por isso. Realmente sou mãe de 2 pets maravilhosos. Em qualquer momento a gente pode estar trazendo eles aqui para apresentar. Eu acho que eles têm que ser convidados, entende? Eu acho. Entende? Porque assim, conversam, praticamente conversam. O Pipo conversa comigo, você sabe, né? O Pluto também. O Pluto já tá quase. Ele já tá aprendendo, porque ele é mais novinho, mas vai chegar lá, você vai ver. Eles chegam lá em casa e já vão direto na caixinha deles para pedir as coisinhas deles. Né? São muito inteligentes, te falo. Nossa, ainda não reclamo de nada, são maravilhosos. Não reclamo sim, se não der o que eles pedem, eles dão uma reclamadinha. Ai, na verdade, eles são um pouco mimados, né? Eles sabem o que eles querem. Na verdade, sabem. Mas é isso aí, Dinda. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu é que estou honrado de receber você aqui. Né? Você sabe que desde que eu entrei para a família, né? Eu tenho você como uma irmã minha mesmo. Né? Então, para mim é uma alegria receber você aqui, recíproco. Viu? Que bom. Conta aí pra gente, então. Já vi que você brilhou o olho para falar do Pipo e do Pluto, né? Eu tenho certeza que para você eles representam uma parte boa da sua felicidade. Ah, com certeza. Além disso, o que mais é felicidade para você? André, é tema interessante, né? Aqui no programa, né? Quando você fala de felicidade. Felicidade é uma coisa tão vasta pra gente falar, né? Mas, assim, a felicidade para mim, né? Não sei se... Mas é tudo, né? Então, assim, eu acredito muito nos momentos, né? Eu acho que ser feliz... ter momentos felizes. A gente não consegue uma felicidade como um todo o tempo inteiro, né? E é aquela história do copo meio cheio, copo meio vazio. Então, toda situação, qualquer ela que seja boa ou ruim, sempre tem um lado positivo. Então, eu procuro viver assim. Foi mais fácil para mim, né? Durante minha trajetória, tudo que eu já passei, tudo que eu... Então, eu falei assim, não, vamos ver o que é melhor. Então, numa situação ruim, eu falo assim, foi ruim, mas... o que poderia ter sido pior, né? Então, não, tá tudo bom. Um acidente de carro, por exemplo. Bateu o carro, amassou, mas... só foi um amassadinho. Ninguém morreu, tá tudo certo. Se der para arrumar o carro, arruma. Se não der, fica sem carro, mas tá tudo ok. Então, sempre tentando ver o lado bom daquilo. E eu acho que felicidade é muito disso mesmo, sabe? De momentos. Eu acho que quando a gente procura felicidade como uma coisa inalcançável, uma coisa muito especial, a gente acaba vivendo mais infeliz. Então, eu acredito muito nos momentos felizes. E, com certeza, meus pets faz parte disso. Assim como a minha família, como vocês, como o meu trabalho, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? Uma coisa que eu sinto prazer. Eu ainda não consegui identificar se eu sou workaholic ou não. Mas, assim, tem uma tendência. Se não for, tem uma tendência ali. Escondida. Eu não só entendo como eu me identifico, viu? Às vezes eu fico pensando, será que é tão ruim assim gostar o tanto que eu gosto de fazer isso? Eu gosto, então... Não sei, ainda vou me definir melhor. Ainda não consegui identificar isso. Você trouxe um tema bem legal. Trabalho, e a gente estava falando de felicidade, né? E eu também concordo plenamente. Felicidade não é alegria, né? Alegrias, a gente tem momentos alegres, né? E num contexto geral, mesmo tendo coisas que não são alegres, a gente consegue sentir que é uma pessoa feliz, né? Aí você falou de trabalho. Como é que é para você, assim? Você consegue conciliar esse lado positivo, esse lado de ver as coisas pelo lado meio cheio do copo, também no trabalho?
Sim, eu acho que é a única maneira de você trabalhar. Eu não enxergo trabalhar de outra maneira. Eu acho que se a gente for medir, né? Normalmente a gente trabalha 8 horas por dia. No No mínimo, né? mínimo 8 horas. 8 horas por dia, se a gente for dividir o dia em horas, a gente trabalha 1/3. Ou seja, é 1/3 da sua vida. Então, aquele lugar que você está trabalhando, ele tem que te trazer felicidade de alguma maneira. Senão 1/3 da sua vida você vai Você passar... vai passar 1/3 infeliz e não é legal. Então, 1/3 dormindo, 1/3 trabalhando e o outro terço para você ter que fazer. Não tá legal. Então, vamos fazer o ambiente ficar feliz. E nada mais do que trazer coisas boas para o ambiente, né? Todo trabalho é difícil, todo lugar tem cobrança, todo lugar tem pressão, né? Todo mundo quer resultado, ainda mais na parte de finanças, de contábil, de controladoria. É uma coisa pesada, mas eu acho que se você tem um momento de descontração, sempre tem um colaborador que traz uma história de caso, um caso que aconteceu, uma coisa na rua que aconteceu, a gente acaba tendo momentos. Então, eu sou muito da parte que o ambiente tem que ser assim, como todos. Hoje eu atuo como líder, né? Já teve alguns momentos que não fui, mas enquanto liderança, eu acho que é um caminho para se reter pessoas, estar com pessoas, tentar fazer com que aquilo seja mais produtivo. Sensacional. Isso reflete até na produtividade, então. Com certeza. Porque aí a pessoa, ela vai com alegria para trabalhar, né? Ela vai ter, assim, uns momentos de satisfação naquele ambiente que ela está inserida, né? Que ela vai ficar. Então, ela tem que deixar em casa filhos, deixar o marido, deixar as coisas que ela ama em casa para ir para um outro ambiente. Então, é necessário que esse ambiente seja feliz. Muito bom. E quando a gente trata do tema de produtividade, né? Nós estamos falando aqui do ambiente corporativo. Hoje você gerencia a parte de controladoria de uma grande empresa, uma baita de uma responsabilidade, né? A imagem que vem, eu acho que para a maioria das pessoas, né, de um gerente de controladoria é aquela pessoa sisuda, muito séria, rígida, né? E quando eu vejo você nessa função, todas as vezes que a gente vai conversar sobre, né, o ambiente de trabalho, eu vejo você falando, o pai da fulana isso, o filho do fulano aquilo, né? Então, assim, eu percebo que você vai além das paredes da empresa, né? Com certeza. A equipe que está te auxiliando, que está trabalhando com você, você tem, assim, por reciprocidade, quando você tenta trabalhar num ambiente legal de trabalho, um ambiente gostoso de trabalho, você tem que fazer parte disso. Isso tem que fazer parte do dia a dia dela. Ela não vai esquecer tudo que ela viveu para viver só aquilo ali. É claro que tem um momento de foco, tem um momento que você vai dedicar, mas tem aquele momento que você vai parar para tomar um cafezinho, você vai trocar uma ideia, você vai precisar saber do que está acontecendo. Às vezes aquela pessoa vai chegar num dia que está com um problema gravíssimo na família, porque acontece, e você tem que estar ali para estender a mão enquanto gestor. Você tem que estar ali para tratar, tentar melhorar o dia dela, né? Trazer um pouquinho de felicidade, que seja naquele momento que ela está ali, que talvez ela esteja passando por um momento difícil. Então, eu acho que sim, que a gente tem que ir além, a gente tem que conhecer e tem que trazer. Sempre tive muito resultado com isso. Né? Sempre tive equipes que sempre estiveram do meu lado quando eu mais precisei. Então, assim, para mim é o que vale. Faz diferença. É o que faz diferença. Essa história de que não dá para misturar, né, o pessoal com o profissional é uma lenda, né? Não existe isso. Como que você vai separar? Você não é... você vai ter uma postura no trabalho, você vai ter uma postura quando você está na praia, uma postura quando você vai pescar? Claro que sim. Mas, assim, tirar de você os sentimentos que estão ali, você não vai tirar. Então, é melhor você trazer isso e tratar isso, porque a pessoa também se sente acolhida, né? Então, e o acolhimento traz uma vontade de estar ali com você e traz uma satisfação pessoal. Poxa, ele se interessa por mim, eu faço parte disso. Então, eu acho que é muito legal isso, que é muito interessante. Sensacional. Eu acho também, acho que quando a gente consegue acessar essa parte do ser humano que existe ali, né, por trás
do registro, do número do funcionário, né? Do número do CPF, da carteira profissional. É outro ser humano. É outra coisa, né? É um ser humano como você, né? Independente de que cargo que esteja, né? Dos cargos mais... de qualquer Simples. cargo, né? Dos cargos, não seria simples, né? Nem gosto muito de simplicidade, mas de qualquer cargo, descendo a hierarquia, né? Qualquer cargo que seja. Então, tipo, existe uma pessoa, né? Existe uma pessoa que tem dor, que tem problema, que tem alegrias para compartilhar, às vezes, porque a gente também precisa disso, né? Lógico. Então, eu acho que não tem como. Separar, para mim, é impossível. Eu acho que não existe isso. Perfeito. E você contando, eu comecei a pensar, o contrário também deve acontecer, né? Como você permite que a pessoa tenha, né, esse sentimento, que ela seja ela mesma no trabalho, eu acredito que as pessoas conseguem entender também um dia que você não está bem, por exemplo. Né? Um dia que você teve algum problema na sua vida pessoal e eles estão ali também para te estender a mão, também para te amparar e te acolher, né? Com certeza. Por exemplo, tem dias que eu chego lá, às vezes alguém vira para mim e fala assim, tá chatinha hoje, hein, amiga? E, de fato, tô chatinha, né? Então, assim, aí a gente entende, releva. E é uma coisa normal, né? Porque qual o problema delas me tratar assim? Mas na hora que eu preciso, ela me entende, me respeita enquanto profissional. Hora de falar sério, é hora de falar sério. É hora de falar sério. Então, é uma troca mesmo. Trabalho é via de mão dupla. Você recebe o que você dá. Então, se você dá felicidade, alegria, amor, você recebe de volta a mesma coisa. E as pessoas, na minha concepção, elas aprendem pelo exemplo. Então, o que você faz é o que elas vão te retornar. Sensacional. Até a gente ouve falar, né? A equipe é a cara dela. Né? Tipo assim, a equipe é a cara do gestor, né? Não tem como. É isso aí. Sensacional. E como é que você acha, assim, sobre essa impressão que as pessoas têm, né, de quem é dessa parte financeira, da parte administrativa? Existe esse estereótipo, né, que a pessoa é mais séria, que a pessoa é mais fechada. Em contrapartida, outros departamentos da empresa são tidos, né, tem esse preconceito aí de áreas mais descontraídas. Como é que você vê isso? Muito. Normalmente, uma empresa, né, tem o setor comercial, o setor do marketing e o setor administrativo, né? O setor comercial, falador, muito isso, muito aquilo, festa, o marketing muito criativo. E quem que é o sisudo? É o pessoal do administrativo, das finanças. Aí eu falo, gente, não precisa ser assim. A gente é inteligente, não precisa ser assim. E tento tratar isso com mais naturalidade. Eu acho que o mundo vem caminhando muito para isso, né? É uma evolução mesmo do setor. As coisas eram muito fechadas. Hoje a gente precisa muito se comunicar, mesmo em finanças, para fazer negócios, para trazer coisas novas para o trabalho, para conseguir reter pessoal também. Porque ninguém quer trabalhar o tempo inteiro naquele clima, né? Com a cara amarrada. Então, você precisa tá evoluindo enquanto a isso. Eu sou uma pessoa que não vou te contar a minha idade, embora você saiba, né? Mas são 18 anos. Isso que eu ia falar, eu acho que é 18 ou 19? 18. Então, não vou te contar, mas eu sou uma pessoa muito, eu acredito que jovem, porque eu tento sempre estar perto dos jovens. Sim. Por quê? Porque eu acho que eu aprendo com eles. É claro que eles aprendem comigo, mas assim, a gente aprende o que está acontecendo no momento. São eles que trazem isso para nós. Então, principalmente parte tecnológica, né? Tipo assim, eu sou de uma geração onde a minha geração fez a transição para a tecnologia. Muita gente da minha geração tem a tecnologia como uma coisa muito difícil. E para mim, não. E nunca foi, né? Você sempre foi adepta. Sempre fui adepta. Eu gosto, quanto mais tecnológico o negócio, melhor. Se eu posso automatizar isso, vou ficar fazendo mecânico pra quê? De vez em quando eu ligo, né? Me ajuda numa fórmula aqui. Não dá. Então, tipo, olha, vamos fazer isso, vamos fazer isso. E eu costumo ser assim, sou resiliente. Enquanto eu não consigo, eu não costumo parar, não. Eu vou até o fim. Sensacional. A idade está na cabeça, né? Tem muitos velhos de 20 e poucos anos e muitos jovens de
sei lá, 80 anos, né? E, tipo, nada contra também, sabe? Que é o jeito de pensar de cada um. Mas, pra mim, enquanto profissional, é o que vem dando certo. Então, eu tô procurando ficar perto dos novinhos. Sensacional. Continua assim, viu? Essa imagem, né, dos departamentos, né, tem aquela história antiga, né, que contam no mundo corporativo que uma vez um prédio estava pegando fogo, aí avisaram primeiro o porteiro, aí o porteiro ligou no departamento de manutenção, aí o cara da manutenção não estava lá, e aí ficaram esperando e vai passando de departamento em departamento até o prédio inteiro pegar fogo e ninguém fez nada. Né? E eu também enxergo dessa forma, assim, independente de qual seja o departamento, se as pessoas que estão ali estão de bom humor, estão a fim de ter um ambiente mais agradável, isso facilita até a própria engrenagem da empresa funcionar. Com toda certeza. Tipo, quando você começa a engessar muito o negócio, fica difícil de trabalhar, né? Tipo, não é nada. Você pega uma água, por exemplo, ela não desce o rio se ela não fizer curva, entendeu? Então, é complicado. Espetacular esse exemplo. Entendeu? Você tem que ter o lado de lá e de cá. E aí, o pessoal do administrativo teve uma época que era meio que... tem que ser. Assim, ponto, né? Deveria ser, mas será que se eu contornar aqui e fizer assim, não dá certo para todo mundo? O resultado final... será que se eu fizer isso para esse setor, esse aqui não consegue me ajudar com isso? E aí, toma aqui, dá lá, né? Então... Eu acho que tem que ser assim, as coisas têm que fluir nesse sentido, porque a vida é assim, né? A gente não consegue para um filme, por exemplo, ganhar o Oscar, não basta ter um ator que é sensacional. De forma nenhuma. Tem que ter um roteirista, tem que ter a pessoa que opera a câmera, tem que ter a autora que escreveu, todo mundo faz parte daquele Oscar, né? Não é só Hoje em dia estão falando muito nos outliers, né? Os fora da curva, e falam. E de fato tem alguns mesmo. Claro. Mas se o outlier não tiver gente junto, ele não consegue trabalhar. E ninguém vai ficar sabendo que ele é outlier. Ninguém vai ficar sabendo. É isso, entendeu? Então, tipo assim, um time, uma equipe, é tudo. Não se vive sozinho pra nada. Se você for daqui na esquina, você vai precisar de alguém. Então, você precisa se relacionar, né? Relacionamento, comunicação. Hoje em dia, a gente tem que se comunicar. Em todas as áreas. Em todas as áreas. E quais são para você assim os principais desafios, né? A gente está falando, óbvio, do que é gostoso, do que é prazeroso, do que traz felicidade. Mas, claro, como você mesma disse, na vida, no trabalho, em tudo, tem momentos difíceis também. Com certeza. Para você, quais são os principais desafios assim que tentam minar essa felicidade da equipe? Olha, a gente tem que trabalhar com pessoas, né? E tem pessoas de todos os tipos, né? Então, quando você se dá ali, bate de frente, às vezes com algumas regras, alguma coisa que você... Principalmente quando você trabalha no corporativo, né? Que é numa empresa, então você tem que seguir, você tem que ter uma disciplina, você tem uma cultura de determinada empresa que você precisa. E, às vezes, mesmo você sendo contra, você tem que estar ali tentando contornar. Isso te desgasta um pouco, né? Mas, assim, se você tá afim de estar ali, você vai ter que trabalhar para isso. Mas é uma coisa que dificulta e é uma coisa desafiante. Então, eu acho, assim, que as pessoas que estão inseridas ali, às vezes, algum tipo diferente, que pensa diferente de você, é um desafio. Para você estar trabalhando junto, é um desafio. Ao mesmo tempo, então, que pessoas... É o que traz o tempero, é o que traz o sentimento... É o desafio também. É o desafio também. Pouco tempo atrás, a gente ainda está fazendo uma mentoria, né? E aí a gente veio falando a respeito dos... que existem pessoas de 4... Eu não sei, eu acho que 4 elementos. Eu não lembro muito bem o teor, mas eu vou te falar o que são, né? Que aí eles se subdividem lá em pessoas... coléricas, fleumáticas, sanguíneas e melancólicas, né? Os 4 tipos de pessoas. Mas isso ficou tão claro pra mim que aí eu fico toda hora vendo na minha equipe quem que é. E realmente é isso, entendeu? Aí até perguntei lá pra minha gestora, pra minha diretora, o que você acha que eu sou, né? Ela falou assim, Gislaine, eu acho que você é fleumática, meio colérica, não sei. Aí ela falou assim, mas eu acho que você tem um pouquinho de fleumática. Mas eu me acho muito colérica, sabe? Sou muito, assim, explosiva, muito enérgica, explosiva, às vezes. É lógico que vai passando o tempo, a gente vai aprendendo a se controlar, né?
E essas pessoas... E o desafio tá aí. Você ser de uma maneira e relacionar com as outras pessoas. Entendendo o jeito das outras pessoas. Entendendo o jeito de cada um. Então, aí você vai pro universo, assim, aí quando você... você tá estudando um pouco a respeito, você tem que estar estudando, porque isso te dá ferramenta para você tratar. Mas o fulano é assim, nossa, então eu posso tratar assim, que eu vou conseguir falar melhor com ele, né? Eu não posso ser tão direta. Não, esse aqui, ele é mais melancólico, então eu preciso tratar ele de uma maneira diferente do que o outro, entendeu? E aí você vai conseguindo facilitar a sua gestão. Sensacional, sensacional. Até tem uma frase que precisa ser mudada, que é fazer ao outro, faça ao outro o que você gostaria que fizessem para você. Acho que tá errado isso aí, né? Com certeza, porque nem sempre o que você quer é o que o outro quer, Exatamente. Né? Falo muito isso, principalmente pro Paulo Henrique, né? Nossa, mas eu quero isso. Eu falei, mas você pergunta se eu quero? É bom pra você, não é o que eu quero. Não, mas é ótimo, eu sei que é ótimo pra você, pra mim não é. Adoro ficar lá sentada no sofá assistindo televisão. Amo fazer isso. Baita de um lazer pra você. Pra ele é ruim, mas pra mim é bom, né? Então, como é que faz? Então, a gente tem que estar dividindo essas coisas. Eu penso muito, assim, em relação a pai e filho, irmão mais velho que o irmão mais novo, né? Que às vezes quer forçar o outro, né? Mas tem que jogar futebol é bom, mas eu não gosto de futebol, amigo, não vai dar. Não é isso que eu quero, entendeu? Posso até jogar um futebolzinho ali, mas não é isso vai que eu quero pra minha vida, meu talento, entendeu? né? Eu gosto do videogame, eu sou da tecnologia, né? E a mesma coisa ao contrário, vai colocar o menino ali no videogame se ele tá querendo sair. Forçar Então, barra, é difícil, você tem que tentar entender essas coisas. E tem pessoas diferentes mesmo, né? Tipo, hoje dá pra ver, né? Hoje a gente tem informação, tem acesso, tem ferramenta pra saber disso. Tem. Basta a gente acessar essas ferramentas, estudar. Você falou de estudar. Eu vejo... não é só importante. Eu acho que não tem outra forma de viver hoje se não for estudando, né? Com a quantidade de coisas que surgem todos os dias, se a gente não parar para entender o que está acontecendo, que nada mais é que estudar, a gente fica numa bolha, né? Sai do mundo. Estávamos conversando aqui agora mesmo, antes da gente iniciar aqui, a respeito disso, né? Que a gente tem que pensar... como que eu posso formular, né? Fica à vontade. A gente tem que se adequar, né? A gente tem que se adequar, né? E eu acho que é isso. Tem que ir se transformando conforme o mundo vai se transformando também, né? Não dá para ser do mesmo jeito o tempo inteiro. A gente vai mudar de lugar, vai mudar de opinião, vai mudar de postura, né? Porque às vezes hoje eu tô entendendo alguma coisa de uma maneira, amanhã eu vou entender de uma outra. Então, assim, a gente tem que ter essa liberdade de mudar, né? Eu não preciso ficar fixo naquilo ali, porque em um determinado momento da minha vida eu pensei isso, mas hoje eu não tô pensando mais. E tudo bem. Tenho que ser livre para isso, né? Tem que ser livre para mudar. Eu concordo Pra mudar também. e ser feliz, né? E não ficar aquela coisa da síndrome de Gabriela, isso, né? Eu nasci assim, cresci assim. Você assim. Jamais. Não tem necessidade disso não, né? Com tanto recurso que a gente tem hoje em dia. E pensando em quem está começando, ou às vezes saindo da faculdade, né? Por exemplo, a pessoa estudou contábeis, estudou economia e está indo para o mercado de trabalho. Ou então alguém que já está trabalhando e quer assumir a liderança de uma equipe, talvez. Que dicas que você tem para contribuir com essas pessoas? Bom, a primeira coisa é conhecer, né? Ela tem que conhecer onde ela vai entrar. Ela, além de conhecer de contábeis, de administração e economia, ela precisa saber de tecnologia. Hoje não se fala em contabilidade, economia e nada sem tecnologia. Então, é igualzinho você tinha que saber português e matemática. Hoje você precisa de tecnologia, tudo é tecnológico. Então, se você quer ser líder, se você quer ser gestor, você precisa ter esse conhecimento. Estudar sempre, né? E se manter humilde, né? Saber que sempre alguém tem alguma coisa para te ensinar. Sempre tem. Por menos que você espere, alguém vai te ensinar alguma coisa. Então, você tem que estar sempre atento a isso, antenado a isso. E se manter humilde mesmo para cativar essas pessoas e elas te transmitirem também conhecimento.
E sempre, depois que você tiver esse conhecimento, passa para frente. Não guarda não, né? Não guarda dentro da carteira, não. Ensinar é a melhor forma de aprender, inclusive, isso, né? Sensacional, Guinda. Muito bom mesmo. Falar sobre esse ambiente de trabalho e a felicidade no ambiente de trabalho é uma coisa que cativa, né? Eu gosto muito. Acredito, né, que as pessoas que estão assistindo esse bate-papo nosso estão ganhando muito com isso também. Né? E eu só tenho a agradecer essa disponibilidade, assim, né? De você se desprender mesmo e abrir o jogo aqui, né, com a gente, pra gente aprender um pouco com você, viu? Mas eu abri aqui contando pro pessoal que você é mãe de pet. Sim, né? sim, de 2 meninos. 2 meninos que são, aliás, muito bem cuidados e são uma graça. Eles estão um pouquinho gordinhos, segundo o veterinário, eles precisam entrar na dieta, mas eu não Meu consigo. Deus. Não consigo, tô tentando. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Maternidade. Conta pra mim. Aliás, conta pra todo mundo, porque eu já sei, né? Por que ser mãe de pet e por que, de repente, não ter uns sobrinhos aí pra nós? É um assunto delicado, né, André? É um assunto até polêmico, muita gente fala, principalmente família, né? Às vezes a mulher, hoje em dia, é muito cobrada por isso, né? Ser mãe. Mas, assim, a minha história de vida já conta um pouco a respeito da maternidade. Meu pai ficou doente muito cedo. Eu sou a mais velha de 3 irmãs, né? E eu tinha que ajudar minha mãe com as irmãs. Então, eu era praticamente mãe das minhas irmãs, né? Então, eu colaborava com elas. Minha mãe trabalhando muito. E aí, eu colaborava com isso. Isso é um dos motivos, né? Não é só esse motivo, né? É claro que isso daí talvez me confortou enquanto maternidade. Mas num determinado momento da minha vida, eu acho que até tive, assim, uma vontade. Mas, assim, a minha crença a respeito da maternidade, ela vai além. Eu acho que a mulher, quando ela decide ser mãe, né? É uma coisa muito importante na vida da mulher. Então, ela precisa se dedicar àquela criança, àquele ser humano que está nascendo. Então, você precisa desse tempo. Eu não tinha essa disponibilidade. Não queria ter essa preocupação. Entendi. Então, tipo, por que eu vou ser mãe de uma criança, fazer uma coisa, para lá na frente ocupar essa pessoa por isso, entendeu? Uhum. Porque em determinado... Você vê isso muito, claro, né? acontece. Você vê isso no dia a dia. Alguns pais que você fala assim, gente, essa pessoa não queria ser pai. É claro que você vê outros também apaixonados pela maternidade, né? Tem a Priscila, que trabalha comigo, tipo, ela falou assim, se eu pudesse ter 10, eu teria 10. Eu não gosto de passar pela gravidez, né? A mulher sofre muito na gravidez, né? Mudança de hormônio. Dizem que não é doença, mas também não é um estado normal. Não é. A mulher passa por perrengue aí, né? Mas ela fala, nossa, eu adoro. E, de fato, ela acorda às 5 horas da manhã com o menino chorando, como se fosse chefe de excursão mesmo. Bom dia, vamos lá, meninada. E você vê que ela sente isso. Então... é uma pessoa que você vê assim, gosta. Eu acho que eu não tinha aptidão para isso, né? Eu tinha outras prioridades e estava focada nisso. E, assim, é um assunto difícil, é um assunto que todo mundo fala cobra muito, mas eu acho que a gente tem que ser firme nessa decisão. Olha, se eu quero, eu quero, se eu não quero, eu não quero. E tá tudo bem. Sim. Se eu quero, eu sei que eu vou ter que abrir mão de algumas coisas e tá tudo bem. E se eu não quero, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas também, né? Porque, você tem a liberdade de ir e de vir, né? Que um filho, às vezes, não te deixa num determinado momento, né? Até porque é por um momento. Né? Mas você também, né, não vai ter o carinho de um filho, né? Que é muito legal também você ter. Mas aí eu acho que aí a gente tem esse livre-arbítrio para decidir. E eu acho que deveria ser mais tranquilo isso. E do meu ponto de vista, é mais uma decisão da mulher do que do homem, né? É claro que ele tem que estar inserido no contexto, tem que fazer parte, principalmente quando ele está fazendo parte daquela família, né? Mas eu acho que tem que ser assim. E não deve ser fácil, né? Eu vejo de fora, eu observo, às vezes, algumas pessoas te perguntando,
E eu percebo assim, você sempre lida com isso aparentemente muito bem, mas por dentro deve rolar um desafio, né? De, nossa, mais uma vez me perguntando. Olha, André, eu não sinto. Eu não sinto, assim. E, de fato, assim, muitas pessoas até desconjura. Pelo amor de Deus, isso não fala isso. Você não sabe o que você está falando e tal. E assim, tudo bem, é a sua opinião, entendeu? Mas quem vai ter filho sou eu, né, no caso. Então, eu tento, assim, tratar com mais naturalidade. Respeito, é claro, é a opinião e tudo, mas, assim, a decisão final é minha. Então, olha, eu não vou ter mesmo. E é uma pergunta muito pertinente e muita gente faz mesmo. Mas é isso mesmo? É isso mesmo? E querem saber o porquê, e o né? porquê, Como se fosse dar conta de alguém. Não, tem várias especulações. Nossa, mas você não pode ter... Olha, eu vou te falar a verdade. Se eu posso, se eu não posso, eu nem sei porque eu não fui Nunca tentei. Pode ser que não posso mesmo, mas nunca fui atrás porque nunca foi isso que eu quis, né? Então, acho que é isso. Realmente é uma pauta bastante delicada, né? E eu acredito que você falar sobre isso com tanta naturalidade, com tanta clareza, sem tabus, vai ajudar muita gente. Porque tem gente que às vezes entra num padrão, né? Tenta entrar, se enquadrar no que a sociedade acredita que é o mais certo, ou no que os pais acreditam que é o mais certo, e às vezes aceita, vamos dizer assim, né? Ter um filho porque tem que ter. E pode ser que isso frustre, né, a pessoa pela vida inteira. Claro que sim. E assim, são padrões que às vezes a sociedade determina, né? Mas eu acho assim que com a evolução que a gente já teve até hoje, são coisas questionáveis, né? Às vezes, muito pelo cunho religioso, Sim. outro por imposições sociais mesmo, de formar uma família. Hoje o mundo está tão evoluído, a diversidade está aí, né? Existem famílias formadas de várias maneiras, de vários posicionamentos. Então, eu acho assim, que tem que ser uma coisa. Não, eu quero ter um filho, eu sinto essa vontade de ter um filho. Bem. Nossa, que ótimo, né? Então, você vai gastar sua energia por aí. Mas eu não sinto. Não é isso, eu e não tá tudo sinto. Bem também, né? Então, tá tudo bem também. Vou viver outra coisa, ter outros prazeres que não vai ser a maternidade, né? Voltamos lá no começo da conversa, né? Tudo é o olhar, né? Se eu olho o lado meio cheio ou o lado meio vazio da situação. Né? É isso. E não tentar forçar uma barra só para ser bem aceito na sociedade. Só para ser aquilo, né? A minha vida é cheia de nãos, né? Por exemplo, eu sou casada com uma pessoa 10 anos mais jovem, né? Que já é um tabu, né? Tipo, puta, mas ele tem 10 anos menos. Você vai ficar 10 anos mais... vou. Não no tem caso, outro jeito. voltar. Não tem. Assim, tento, assim, uso uns cremes, faço uns procedimentos, ok. Skincare tá on, né? Tá on. Tento fazer ali uma atividade física para ajudar. De vez em quando eu fico meio na minha, mas não tem outro jeito, é isso mesmo. Não, naquele momento era isso que eu queria pra minha vida. Daqui 20, 30, 40 anos, não sei nem se eu vou chegar lá, não sei como é que vai ser, entendeu? Lá eu decido. A Gislaine da agora tá decidindo isso. E tá tudo bem. Com a Gislaine da agora tá tudo ok. É isso. Você trouxe um tema aí que me chamou bastante atenção. A gente já falou sobre liderança, a gente falou sobre trabalho, agora a gente falou sobre maternidade. E você trouxe um tema aqui que já observei em você, né, e que eu acho que pode estar ligado com tudo isso que você já contou pra gente. O fato de ter sido a irmã mais velha, né? Como que isso interfere na sua liderança? Como que você acha que isso te moldou para ser a Gislaine de hoje? Isso é um ponto determinante em liderança para mim, né? Eu conhecia liderança aí, né? A minha mãe sempre precisou de uma mão, né? Eu era mais velha, então ela foi a mão que ela precisava. Então, eu estava com as minhas irmãs, a minha mãe sempre também foi... A minha mãe também tem um pouco de lado líder, né? É uma matriarca, assim, bem rígida, né? Impõe, cheia de processos, né? Olha, tem que fazer isso assim, até o assim, jeito de lavar assim, a louça, assado. né? Tipo assim, sabe? Você leva isso pra vida administrativa, entendeu? Olha, tem que ser assim, 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 que vai dar certo lá no final. Faz que dá certo. E é isso mesmo, entendeu? É mais ou menos isso. Então, como espelho, assim, eu tive isso como espelho. E aí, eu fui galgando isso, fui levando pra vida e foi dando certo, entendeu? Fui testando aqui, testando ali, foi dando certo. E eu tinha as minhas irmãs mais novas, onde eu tinha que liderar. Nós vamos fazer isso assim, nós vamos fazer isso assado, vai ser desse jeito, você vai, né? Tanto é que quando a minha irmã mais nova foi casar, eu falei assim, não, você vai casar no dia tal, na igreja tal.
Foi eu que decidi o dia que ela ia casar na igreja. Esse casamento que ela tá falando é o meu, tá, gente? É isso. Então, assim, é aquela história, né? A gente vai liderando e pronto, né? Eu viajei no tempo aqui agora. Eu lembrei direitinho que, assim, quando a gente casou, eu não vou nem falar, não tinha nem onde cair morto, porque morto cai em qualquer lugar, né? Mas não tinha onde cair vivo, né? E aí, nós ganhamos de presente a viagem de lua de mel. Na época, os patrões da Cris, né? Que deu pra gente a viagem de lua de mel. Mas como que a gente ia pra viagem de lua de mel? Não tinha como ir pra viagem, porque não tinha carro. Tinha vendido a única moto pra poder casar. Aí quem que emprestou o carro pra gente? Você. Deixa eu presentear esses dois pombinhos que estão iniciando a vida, né? Aí, outra coisa muito questionável, né? Todo mundo muito jovem, mas vai casar, como é que vai ser, Isso né? é super apoio. E deu tudo super certo, né? Poderia não ter dado? Poderia, mas a vida é de apostas, né? A gente aposta. Talvez vai dar certo, talvez não, mas... E escolhe fazer dar certo também, Exato. né? Eu vejo muito assim, você trabalha para isso, né? Quando você escolheu, por exemplo, ir para a área da controladoria, com certeza você teve N obstáculos que poderiam ter feito qualquer outra pessoa desanimar. Com certeza. E você escolheu, não, é isso que eu quis, é isso que vai dar certo na minha vida, né? Tem que dar certo, né? E aí você tem assim... Não é nem que tem que... É o que eu quero pra mim, então vamos fazer dar certo? Vamos fazer dar certo, é aquela história. Não tem plano B, é o plano A e o plano A tem que dar certo, né? E vamos que vamos. O Caio Carneiro tava falando isso esses dias num podcast que eu tava ouvindo. Você pode até ter 2 planos, mas são 2 planos A. Não trata nenhum como B. Tudo A. Tem que dar certo. Sensacional. E aí isso, você contou da sua mãe, né? Ter sido a matriarca, ela assumiu os 2 papéis, né? De pai e de mãe, que infelizmente seu pai ficou acamado muitos anos. Isso você enxergou nela uma liderança que te ajudou, né? Você já contou aqui. E você hoje tem uma posição de liderança bastante importante, né? Na empresa onde você trabalha e nas anteriores também você teve, né? Essa questão da mulher estar no poder, em algum momento isso já gerou algum desconforto? Você sente que isso ainda é um tabu na sociedade? Ou já melhorou? Ainda é, né? A mulher ainda, ela é vista... Ela tem que provar muito para estar ali, né? Ela tem que se esforçar muito, ela tem que estudar mais, ela tem que estar à frente. Já melhorou? Com certeza, né? Com certeza. O mundo hoje já é outro. O mundo de 2014 para 2024 é outro, né? E ele tem evoluído, assim... A passos largos, né? E que bom. Muito rápido, Eu costumo dizer assim, ó... Nos primeiros... De 2004 a 2014 foi uma velocidade e triplicou a velocidade. De 2014 para 2024... Apertaram 2x, né? Então, assim, a cada vez a gente vem adquirindo um ritmo mais galopante, né? Nesse sentido. Mas é claro que existe ainda. Se a mulher não estiver muito bem preparada, se ela não saber exatamente aonde ela quer estar, o que ela quer fazer, o assunto que ela quer tratar, e está munida de muita argumentação e de muito conhecimento, fica complicado. Então, ela tem que provar um pouquinho mais. Infelizmente, ainda é assim, principalmente no mundo de finanças, no mundo de administrativo. Outro dia eu estava conversando com uma colega de trabalho, que inclusive na hierarquia ela tem um cargo superior ao que eu ocupo hoje na empresa onde eu trabalho. Ela até não é da mesma empresa, mas é do mesmo ramo. E ela falou exatamente isso. Ela falou assim, você não sabe o quanto é difícil uma mulher ocupar a posição que eu ocupo, porque todos os dias eu tenho que me provar. Todos os dias eu tenho que mostrar para as pessoas que eu mereço estar onde eu mereço estar onde está. É exatamente isso, entendeu? É o sentimento que tem. Infelizmente, é assim. Embora, assim, hoje já tem muitas discussões abertas a respeito, o pessoal tem falado muito nisso, né? Em todas as questões, né? A questão da mulher, a questão do racismo, a questão de tudo. Pelo menos hoje a gente fala disso, né? A gente tenta trazer isso para o mundo e tenta melhorar um pouco. Existe muita coisa a ser feita, mas estamos no caminho, né? Eu acho que talvez em 2034 a gente dá uma melhoradinha. Será que vão inventar o 3x? Meu Deus do céu! Não sei se eu dou conta, não. E a Gislaine do futuro? Tem projetos aí, né, vindo? Como é que são os seus planos para o futuro? Não, tem sim, André. Eu tenho, assim... Eu tenho muita aptidão para treinar, para ensinar.
Então, eu tenho muita vontade de ir para o acadêmico, né? Para talvez dar aula, até para estar inserida, que eu te falei, eu gosto do ambiente jovem, entendeu? Então, eu acho assim que é uma coisa legal você estar no meio deles, né? Você fazer parte daquilo, eu acho que te torna viver aquele momento mais fácil. Então, assim, é um projeto que eu tenho de um mestrado, um doutorado e talvez inserir nessa área ainda. É um projeto para o futuro. E tenho vontade também falei que isso ainda vou tirar do papel, eu quero ainda participar de um triatlon. Uau, aí sim. Isso eu ainda quero. Muito bom, eu vou estar lá na linha de chegada te aplaudindo. Ainda não sei se eu vou estar pronto para participar, mas você vai ser minha inspiração. Sensacional, adorei os planos para o futuro, viu? Show de bola. Planos. Já que a gente falou de futuro, vamos fazer uma viagem no tempo agora? Ai, meu Deus. Tá preparada para viajar? Complicado, hein? Eu vou convidar agora a Gislaine de hoje, a Gislaine de 18. Sabe a Gislaine de 18 de hoje? Sei, sim. Vou falar com a outra Gislaine de 18. Vamos falar com a Gislaine. Não, vamos voltar mais ainda no tempo. Tenta imaginar você agora, com toda a bagagem que você tem hoje, com a idade que você tem hoje, conversando com a Gislaine criança, mas criança mesmo. Volta lá quando... Talvez algum momento importante na sua vida que você sentiu um ponto de virada, ou, enfim, um momento que você se lembre da infância. E eu queria que você olhasse para essa Gislaine e fala para ela um conselho. Dá um conselho para ela sobre a vida que ela vai ter pela frente. Olha, eu tinha muita dificuldade de tomar a decisão, de estar disposta, sabe? Eu imaginava, assim... as coisas muito difíceis. E hoje eu já não vejo isso mais. Eu acho que talvez um conselho, assim, que eu daria é se arriscar mais. Então, se arrisque mais, vai mais atrás do que você realmente acredita. Eu acho que seria isso. Sensacional. Se joga mesmo, né? Isso. Acho que seria isso, assim. Eu acho que talvez seja uma coisa que me faltou lá. Que talvez eu precisasse ter aquele tapinha na bunda, assim, ó. Pode ir, entendeu? Pode ir que vai dar tudo certo. Então, eu acho que talvez fosse mais fácil, né? Se tivesse isso. Acho que é um baita conselho. Acho que muitas pequenas Gislaines por aí vão se sentir privilegiadas com esse conselho, viu? Espero que sim. Espero que se arrisquem mais. Sensacional. A vida é dos que arriscam, né? Ó, foi muito gostoso esse papo aqui. Eu poderia ficar por muito mais tempo aqui, né? Mas eu tenho certeza, assim, que a gente tem conteúdo para mais episódios, né? Ah, legal! Então, eu queria agradecer você ter se disponibilizado, doado esse tempo para conversar comigo e com todo mundo que está assistindo a gente também, lá do outro lado, né? Legal. Com certeza, muitas pessoas podem se beneficiar desse papo. Muitas mulheres líderes ou aquelas que querem ser líderes, aquelas que não querem ter filhos, aquelas que querem ser mãe de pet, Isso. Né? Todas podem se beneficiar desse papo. Vamos ficar todo mundo tranquilo, gente, sem neura, né? Tranquilo, ninguém julga ninguém e tá tudo certo. Menos julgamento. Isso. Né? Menos menos ou e mais né? Vamos se permitir, né? Então é isso. Obrigado de coração. Para todo mundo que ficou com a gente aqui até agora nessa conversa, eu quero agradecer também. Se você gostou, lembra de deixar esse like aí, não te custa nada, ajuda a gente, poxa, para que esse conteúdo possa chegar a muitas Gislaines por aí, né? Compartilha, se você acha que esse conteúdo pode ajudar alguém, encaminha para essa pessoa. Lembra de se inscrever no canal, desse jeito você vai ser notificado quando vier episódio novo por aí. E muito obrigado. Até o próximo Endcast. Tchau.